acesso, infraestrutura e tecnologia. É quase que impossível pensar grandes cidades sem esses pilares. Aliados ao desenvolvimento econômico e qualidade de vida, chegamos a um cenário ideal. Mas para isso acontecer é preciso pensar também na sustentabilidade. São José dos Campos conquistou o primeiro lugar entre as cidades com mais de 500 mil habitantes no ranking estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que avalia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para dialogar com a gente, então, sobre este assunto, eu recebo o engenheiro ambiental Ciro Crossi e também o diretor de gestão ambiental de São José dos Campos, Juarez Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Para a gente começar, então, o que seria a ODS? Quer começar, Juarez? Pode ser. Bom, a ODS foi criada em 2015 pela ONU, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 temas, né, que foram criados com mais de 169 subobjetivos, vamos chamar assim, a serem cumpridos ou pelo menos propostos para serem atingidos até 2030. Não falta muito, né? Nós estamos em 2023, quer dizer, faltaria apenas 7 anos para cumprir os objetivos. A finalidade, o pano de fundo é a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais, uma melhoria substancial na qualidade de vida, né? Melhorar os índices ou aplicar os índices de sustentabilidade, né, nos municípios do mundo todo, né? O objetivo seria esse. E São José dos Campos, como você bem colocou, ela foi a 24ª no Brasil, né? E municípios acima de 500 mil habitantes foi em primeiro lugar, primeira colocada, face à política que está sendo desenvolvida no município, visando a questão da sustentabilidade, seja na construção civil, seja no meio ambiente, seja na qualidade da educação, na segurança, na tecnologia. Enfim, são vários ODS que São José dos Campos está assim, procurando desenvolver graças à política implantada pelo município, pela Prefeitura Municipal, claro, em parceria com as entidades e com a sociedade joseense. Um feito para a cidade, né, Ciro? Não, é muito importante. Agora, não só para a cidade, né? Como o Juarez bem falou, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, esses objetivos, aonde que nós vamos utilizá-los? Nas indústrias, sim, é muito importante que as indústrias se atenham à questão desses objetivos, para que elas melhorem as condições dentro da indústria, e não só dentro, mas também nas suas relações, para quem você comercializa seus produtos, de quem você compra matéria-prima. Então, a utilização desses objetivos de desenvolvimento sustentável, ela está para o município, assim como ela está também para os condomínios, por exemplo, como para a zona rural, onde nós temos vários detalhes na zona rural que podem ser utilizados. Então, qualquer empreendimento que vai ser realizado, observar esses objetivos, que a gente chama de ODS, mas é sempre importante lembrar que esses ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A minha preocupação, muitas vezes, é que quando a gente fala desenvolvimento sustentável, muita gente pensa em meio ambiente. E, lógico, o meio ambiente é fundamental, é uma das grandes preocupações que nós temos. Mas também, como bem colocado pelo Juarez, a questão social, ela é fundamental, porque senão como é que nós vamos nos desenvolver ou nos preocupar com o meio ambiente se nós temos uma população passando fome, uma população
vivendo em situação de risco. Então, é uma questão social importante. E a questão econômica também, quer dizer, nós temos que prestar atenção nessa estrutura onde o desenvolvimento sustentável ele vai trazer rendimentos, mas de forma responsável. É isso que eu considero importante, porque nós temos que preservar o município, o país, o planeta para as futuras gerações. Sem dúvida. E para isso é preciso ações. Inclusive, o Ciro tem no condomínio dele, né, todo um projeto voltado para a sustentabilidade, né, desde o piso, vocês captam a água das chuvas, evita sacolas, né, vocês têm um material correto para ir ao supermercado, fazer feira, o condomínio se preocupa com isso, né? Conta um pouquinho para a gente essa ação. São pequenas ações que de pouco em pouco vão fazendo a diferença, né? Se toda a comunidade também se envolver. Perfeito. Nós temos que sensibilizar a população de um modo geral. Além de fazer esse trabalho social de minimização da pobreza e tudo isso, nós temos que também nos ater ao comportamento das pessoas no seu dia a dia. Então, você vai ao supermercado, você voltar cheio de sacolas plásticas, quer dizer, isso significa que lá na frente, pelo que mostra a história do planeta, é que todos esses plásticos vão acabar terminando no mar. Então é uma preocupação aonde nós temos que nos ater a isso. Então, nesse condomínio nosso aqui em São José dos Campos, nós montamos uma comissão ecológica preocupados com não só o plástico, mas também o lixo, por exemplo, que é uma coisa seríssima, porque o lixo ele não deveria existir. O lixo, na verdade, ele não existe. Nós que criamos o lixo, porque, na verdade, o material ele deve ciclar no sistema. Segundo o autor Fritjof Capra, que é um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é fundamental que a matéria cicle no sistema. Então, a gente não pode utilizar um material e mandar para o aterro sanitário. Aliás, o aterro sanitário não deveria existir. O ideal seria aterro zero também, aterro zero. Já existem alguns municípios na Europa onde já não tem mais aterro sanitário. Isso é foco no lixo zero. O município de São José tem um trabalho forte com lixo zero, e isso é fundamental. E nós temos que levar isso para casa, nós temos que levar isso para a empresa, nós temos que levar isso para o meio rural, nós temos que trazer essa preocupação, porque daqui um pouco o aterro sanitário esgota a sua estrutura de sustentação e acaba nós não tendo para onde mais encaminhar, porque não vão liberar outro aterro, então vai ter que encaminhar isso para outro município. Você imagina o custo que é, por exemplo, só um exemplo, na Ilhabela, não acabaram com o aterro sanitário, porque não poderia mais colocar mais lá. Ela sobe, o lixo sobe a serra. Para janeiro. O lixo sobe a serra, vai para Tremembé, vai para outros municípios. Então é uma loucura isso, a gente fica impressionado e que nós somos capazes de mudar. Essa é a preocupação maior, quer dizer, eu acredito no ser humano, nós somos capazes de mudar, só precisa de estímulo. Pegando o gancho do senhor, né, lixo zero, resíduo zero,
Seria uma utopia pensando na realidade em que vivemos hoje? Eu acredito que não. Eu só queria retomar um pouquinho da conversa do Ciro, que eu achei fundamental. Ele abordou ali vários aspectos importantes na fala dele, e eu ouvi atentamente aqui a colocação, tem vários aspectos importantes. Eu acho que era bacana essa oportunidade para que o município mostre o que é que a prefeitura está fazendo, quais as ações que nós já estamos fazendo e tocando de sustentabilidade, voltada também para a questão do meio ambiente e também para a cidade. Nós acabamos de concluir o ano passado o plantio de 70 mil mudas de árvore com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente na região norte, 100 hectares restaurados, 32 produtores rurais atendidos na região norte, São Francisco Xavier, porque lá é o grande manancial produtor de águas. As águas produzidas no nosso município, parte delas vão para o reservatório do Jaguari, né, que é composto por 7 outros municípios, que é Guarulhos, Arujá, Igaratá, Jacareí, São José dos Campos, Monteiro Lobato, fazem parte desse complexo que é o reservatório do Jaguari. Então as águas de São Francisco Xavier abastecem o reservatório do Jaguari, parte dessas águas vão para a região metropolitana de São Paulo, aqui a Sabesp fez uma transposição para lá, e a outra parte vem para o Paraíba, que abastece aí os municípios do Vale do Paraíba e vai para o Rio de Janeiro, para a produção de energia elétrica e abastecimento da Baixada Fluminense. Então, a sustentabilidade também desses municípios, São José atua fortemente, que é na produção de água e na recuperação desses mananciais. Nós implantamos agora o projeto piloto no CCZ, tem um no Paço Municipal e tem um no Parque Augusto Rusque, que é o Home Biogas, que é a produção de gás através da matéria orgânica. Nós usamos ali no centro de zoonose as fezes dos cachorros que iriam para o aterro. Hoje produz gás, metano, que é utilizado na cozinha. E aquele resíduo já não é mais tóxico como seria esse material que seria destinado para o resíduo. Aqui no Paço nós instalamos um home biogas também que funciona com podas de árvore, com as podas dos jardins, está instalado lá. E no Pinemar, no banheiro, que vai funcionar no parque, lá no Augusto Rusque, para receber futuramente agora os alunos, depois que nós fizemos a nova programação e os pesquisadores, já com produção de gás também do local. Então é sustentabilidade. São pequenos exemplos que o município faz. A outra questão da arborização, que a gente até conversava um pouquinho antes de começar o programa. São José recebeu pelo 4º ano consecutivo uma premiação, né, do Tricites, através da FAO, como município que cuida bem do seu patrimônio arbóreo. Nós já cadastramos quase 40 mil árvores em QR Code, estão aí no portal GeoSciência para a população visitar e conhecer. A cidade hoje tem o selo da aprovação de projetos de São José mais sustentável. Inclusive no novo Código de Obras e Edificações também, né, tem mudança, incentivo para quem priorizar a sustentabilidade nas construções. Tem mudança, tem incentivos fiscais para quem possa aprovar o seu projeto com mais celeridade, aqueles que colocarem os condicionantes ambientais ou de sustentabilidade na sua construção. Então, assim, na educação, o São José é destaque, não precisa nem dizer, né? Hoje os joseenses têm orgulho de colocar seu filho na escola municipal, faz a qualidade do ensino voltado para a educação, uma educação de qualidade, que envolve a questão ambiental. Hoje nós temos parceria com a Secretaria da Educação, num programa Nascentes. Nós temos 38 nascentes preservadas na área urbana hoje. Inclusive, algumas entidades até já adotaram algumas nascentes esse ano, no dia 22 de março. A exemplo do Rotary, algumas outras entidades estão adotando as nascentes urbanas. Faz parte desse conjunto de ações que o município faz na educação ambiental, que aí você coloca também a questão dos resíduos. Porque em alguns locais desses, as pessoas descartam resíduos irregulares, né? Então, mesmo lixo. Então, a gente faz um trabalho junto com as crianças da rede municipal e estadual nessas nascentes urbanas, visando a preservação desse manancial de água, que
ao final vai para o Paraíba, que também acabou abastecendo os outros municípios do Vale do Paraíba. Na questão dos resíduos, do lixo doméstico, vamos chamar assim, então um trabalho excelente que a Urban faz com a cooperativa de catadores hoje que funciona lá no aterro. Então, uma boa parte do material, que concordo com o Ciro, o lixo nós que fabricamos, que na natureza não existe. Exato. Então, parte desse material é segregado, é separado e encaminhado para o destino correto. E as cooperativas têm um recurso que são divididos entre os cooperados e até ajudam na subsistência dessas famílias. Eu participei de uma reunião numa empresa aqui de São José dos Campos, no Chácaras Reunidas, que ela é pioneira na reutilização, na reciclagem de eletroeletrônicos, que é um grande problema, ninguém sabe para onde que vai. O teclado que você não usa mais, o monitor, enfim, que você não usa mais, fazendo o que com esse material? Sim. E essa empresa hoje está instalada em São José, tecnologia de primeiro mundo, faz a segregação, a separação de todos esses materiais. Está aqui no município de São José dos Campos. Recentemente no Diálogos da Cidade sobre este assunto. Quem tiver interessado pode procurar no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. A gente vai faz parte também, que é um assunto importante que a gente pode abordar daqui a pouquinho, é sobre a logística reversa. Né? A importância da logística reversa para a questão ambiental e a questão da sustentabilidade. É isso, a gente vai fazer só uma rápida pausa. Nosso primeiro intervalo de hoje, não saiam daí, o Diálogos da Cidade volta já já. Hoje estamos falando sobre o desenvolvimento sustentável e o que São José dos Campos está fazendo para acompanhar essa área. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje para falar sobre o desenvolvimento sustentável de São José dos Campos, a cidade que ficou na primeira colocação no ranking das Nações Unidas como cidade sustentável, as cidades acima dos 500 mil habitantes. Então, para falar sobre este assunto, eu converso com o engenheiro ambiental Ciro Crossi e também com o diretor de gestão ambiental de São José dos Campos, o Juarez Vasconcelos. Juarez, no fim do primeiro bloco, você comentou um pouquinho sobre o projeto Nascentes, que vocês têm uma parceria com a Secretaria de Educação, e é importante, mais uma vez, frisar isso, o quão a educação ela é importante. Claro que o poder público tem que fazer sua parte por meio de políticas públicas sustentáveis, mas também é importante que a gente invista como comunidade, sociedade, em educação, principalmente começar da base, que eles vão expandir isso para toda a família, a comunidade mesmo. Verdade, está correto. Nós temos um programa, esse programa das nascentes, programa de revitalização das nascentes, que já perpassa e passou 15 anos já esse programa. Agora nós estamos investindo recursos novamente no programa, todo ano a Prefeitura faz isso, em parceria com a Secretaria da Educação. Até o ano passado, se não me falha a memória, nós tínhamos 35 ou 36 nascentes. Aí nós adotamos mais 3, na verdade, eram 35. A do Parque Alberto Simões, no Santa Júlia e no Santa Hermínia. Então, somados agora 38 nascentes. Esse trabalho é feito com algumas escolas, são 16 escolas da rede que participam, com os professores, diretores, os alunos, estão engajados. Até o ano um pouco antes da pandemia, o evento final, que era a mostra de vídeo dessas nascentes, foi feito aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. No ano passado nós fizemos lá no Parque Tecnológico, com as crianças, onde é produzido os vídeos e o trabalho que os alunos fazem durante o ano todo com essas nascentes. É um laboratório a céu aberto. Vai desde da análise da qualidade de água, da vegetação, observação da fauna que está presente ali, observação ali. Você pode aplicar aula por exemplo, de matemática, aula de geografia,
qualquer outra disciplina, biologia, todas têm uma interface com o meio ambiente e também com esse programa Nascentes. Nós fazemos uma reunião uma vez por mês com os professores, né, um HTC de formação com esses professores, normalmente é no CEF que é feito esse trabalho, para a gente ir afinando, né, o entendimento dos temas que vão ser trabalhados com os alunos durante o ano todo. Então, é um programa exitoso que nós pretendemos aí, na medida do possível, ampliando esse programa. Em São José dos Campos, nós temos o programa de parcerias, que algumas empresas já adotaram, algumas nascentes. A Gerdau adotou uma nascente, o Rotary, 4 Rotaries adotaram nascentes, acho que a Pilkington também, a empresa adotou. Então, o programa aberto também a participação das empresas para poder ajudar a cuidar das nascentes urbanas do nosso município. É um trabalho muito bacana que a gente faz com bastante alegria junto com a comunidade e com os alunos. Quer complementar, Ciro? Sim, bom, nem é por isso que São José está na condição que está de qualidade, né? Que é muito preocupado com isso. Mas essa história de educação e meio ambiente e natureza me lembrou um livro do Joseph Cornell, que chama-se Aprendendo com a Natureza. É muito bacana porque você tem vários mecanismos e através de brincadeiras, não só com as crianças, jovens e até adultos gostam de participar dessa brincadeira, que nós já fizemos várias vezes, aonde, por exemplo, vou dar um exemplo rápido de uma brincadeira, você põe várias crianças de mãos dadas, né? E lá dentro você coloca as presas e os predadores. E os predadores são os morcegos que a gente fala e as presas são as mariposas. Então, venda os olhos e assim vai tentando encostar nas mariposas e você mata as mariposas. Aí você trabalha o ambiente, essa roda que você tem em volta, que está a criançada ou a juventude de mão dada, você aperta ela para explicar quando ocorre desmatamento, o que ocorre com a fauna. Quer dizer, fica muito mais fácil para que o predador pegue a presa e aí cause problema no todo o processo de equilíbrio do sistema. Então, são brincadeiras que a terceira etapa da brincadeira até é você sentar com essa população e discutir com eles o que eles sentiram, como é que eles viram, como que essa diminuição com o desmatamento acabou causando problemas de desequilíbrio. Então, a questão fundamental eu acho que talvez esse trabalho, eu acho que não deveria ser só para crianças, mas ser para a população como um todo, porque, lógico, as pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade de mudar o seu perfil, as suas ações, mas muita gente está buscando, está tentando entender isso. E os jovens, evidentemente, eles são fundamentais, inclusive para serem monitores desse processo. Mas o que eu quero colocar é que quando a criança entra na floresta, se você dá 1 grama de terra para a criança e fala que ali, naquela grama de terra, tem mais de 1 bilhão de micro-organismos, isso é um dado científico, você só ali naquela grama de terra, você tem mais de 1 bilhão de micro-organismos, quer dizer, quantos bactérias, quantos micro-organismos nós temos em todo o sistema. É uma coisa tão gigante que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue abraçar esse todo, mas é importante para mostrar que a preocupação maior
é o equilíbrio. É nós buscarmos o equilíbrio. A gente estava comentando um pouco antes que a população, o êxodo urbano tem sido muito grande. A população migrando do campo para a cidade. Um crescimento desenfreado, né, consequentemente, da cidade, sem planejamento. Exato. E a cidade, até que São José está correndo atrás e é uma das cidades brasileiras que me impressionou. Aliás, estou morando aqui porque eu vi essa transformação de São José. Já há 7 anos atrás, eu buscando lugar ideal para morar no país e vi em São José um potencial tremendo em busca, que está em busca constante para melhoria, dentro dessa característica urbana e no meio rural. Mas eu estava falando sobre esse êxodo urbano, quer dizer, esse êxodo rural, essa saída da população que vem para cá, para o meio urbano, e nós, no meio urbano, encontramos um desequilíbrio muito grande, porque o ar que a gente respira, o ruído que existe, né? Toda a estrutura é muito mais concreto. Você tem um problema de convívio com... tem muitas crianças que convivem hoje muito pouco com a natureza. Eles mal sabem, mal veem um coelho correndo, um animal, não prestam atenção nos pássaros. Então, assim, são várias coisas que é fundamental a gente utilizar alguns mecanismos para estar levando essa ideia do Parque Augusto Ruski de ser utilizado como um caminho de educação ambiental. É fundamental, porque é lá que eles vão encontrar o equilíbrio, a compreensão do ideal para a população viver de forma mais adequada. E a gente mencionou já no começo do programa sobre os pilares da ODS, né, que fez também com que São José ficasse em primeiro lugar nesse ranking das cidades acima dos 500 mil habitantes. E a gente falou dos 3 pilares, que são o social, o ambiental e o econômico, que são levados em conta. Quando a gente fala em sustentabilidade também, isso tem um impacto direto no desenvolvimento econômico da cidade, que é bastante importante. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. São José dos Campos, inclusive, tem o selo também, né, de cidade inteligente, e tudo isso, uma coisa conecta a outra, né? Verdade. Assim, vai levando a outra, faz todo sentido. Eu acho que foi interessante essa sua abordagem, porque São José recebeu o prêmio de cidade inteligente, resiliente e sustentável. O primeiro município a receber esse prêmio, se não me falha a memória, foi em março do ano passado. Certificado pela BNT, né? Pela BNT. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, certificou São José com esse selo de cidade inteligente, resiliente e sustentável. Exatamente por isso. Quando você olha, por exemplo, eu nasci em São José dos Campos, né? Nasci aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui. Minha avó não mineira, mas o meu avô nasceu aqui em São José dos Campos. Nossa família está aqui um pouco mais de 100 e poucos anos, aí, talvez quase uns 150 ou mais, não me lembro agora o número certo. Não vou falar a idade também, porque daqui a pouco nós vamos chegar aí na rede ferroviária aqui, que quando nasceu em 1908, né? Então, de lá, a cidade de São José dos Campos, ela teve assim, um crescimento na década de 1930, o primeiro plano diretor de São José dos Campos é da década de 30, que dividiu a cidade em 4 zonas, né? Uma zona comercial, uma zona industrial, sanatorial e residencial. Então, já se pensava um pouco naquela época no desenvolvimento da cidade. É claro, depois sucederam, né, em 1950, aí vieram as indústrias, CTA, General Motors em 56,
né, e outras empresas vieram para São José dos Campos. Mas onde que eu quero chegar? A cidade, ela foi sim pensada e planejada, de certa forma, porque você pode morar quase em qualquer local aqui de São José dos Campos, você não tem muito problema com barulho, com excesso de barulho, com problema com uma vizinhança que de repente você não conseguiu dormir direito e tal, como você tem em outros locais. São Paulo, por exemplo, tem locais que é impossível de você ficar. Primeiro que a mobilidade é complicada lá, né? Nós estamos vendo aqui em São José dos Campos investimentos, o prefeito anunciou agora, acho que a semana passada, mais de 1 bilhão e 100 milhões em obras viárias para o município para os próximos anos. A segunda etapa da linha verde, então, no ônibus elétrico, a frota municipal da guarda elétrica também, né? Então São José dos Campos tem uma pegada diferente, né? Os condomínios, os loteamentos que estão nascendo, surgindo, eles vêm com a cidade mais planejada, para saber onde encaixa cada peça dessa nesse quebra-cabeça, que é a cidade, que vai compondo com o deslocamento, que vai compondo com a população, com serviços. O plano diretor é pensado nas centralidades, para você aproveitar melhor aquilo que tem os bairros e desenvolver. Então, é uma cidade que procura pensar no seu amanhã, pensar daqui. Por que nós estamos trabalhando, por exemplo, no programa Nascentes, com as crianças? Nós estamos pensando no futuro dessas crianças, na questão da sustentabilidade. Quando a gente faz uma melhoria, quando o prefeito faz uma melhoria num viário, por exemplo, ele já está pensando no que vai ser a cidade daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Então, é uma cidade planejada, que eu fui numa reunião no bairro do Bom Sucesso, acho que quase 2 anos, 1 ano e meio atrás, ainda era o prefeito Felício, que hoje é o vice-governador, e ele falou uma frase que eu achei muito interessante, Ciro. Ele falou que São José dos Campos é a cidade do carro de boi ao satélite. Poxa. Por quê? Nós temos 68% do nosso território é rural. 68%. Dos 1.118 km² que tem o município, 68% é rural. E hoje nós temos uma iniciativa, por exemplo, na Zona Norte, que está ali colado no Alto da Ponte, o Ponto Rural, que dá toda orientação para o produtor rural. Ajuda o pequeno produtor rural hoje na produção de queijo. Por exemplo, tem um produtor que eu conheço na região norte que produz queijo de cabra. Ele fez curso na França, teve na Itália e está fazendo um queijo aqui em São José dos Campos. Tem um outro produtor que recebeu delegação da África para ver piscicultura aqui em São José, que também está na região norte. Se eu não me engano, a TV Câmara acho que já fez uma matéria. Fez uma sobre, matéria, sim, uma matéria, sobre o né? assunto. Sobre esse assunto. Então, a conexão hoje com o turismo sustentável, a Secretaria de Desenvolvimento, né, o secretário Mano, procura trabalhar o turismo na área rural, o turismo de qualidade. Nós, agora o secretário Manara, que hoje não pôde estar presente, mas que está tocando em São Francisco Xavier o plano de gestão distrital. Nós vamos discutir agora em São Francisco, já tem uma equipe, né, da Fundação Toyota trabalhando, discutindo o distrito que vai tratar a questão da sustentabilidade. Nós vamos trabalhar um tema agora que não é novo para quem é da área, mas para alguns é novidade, que chama-se vazão ecológica. O que é o tema vazão ecológica hoje dentro da sustentabilidade, do desenvolvimento, por exemplo, do distrito de São Francisco Xavier? Então nós vamos estar trabalhando esse tema junto com a comunidade, nós estamos trabalhando a questão dos resíduos para que fique no município mesmo lá de alguma forma. E é legal envolver como a comunidade é que pode nisso, né? ficar dentro da reaproveitamento lá. Perfeito. Então, Perfeito. vai ter essa discussão. Por exemplo, numa pequena subbacia, microbacia hidrográfica, quantas pessoas teriam capacidade de sustentabilidade de morar naquele local? É um desafio, né, que nós vamos estar tratando agora nesse plano de gestão distrital. Mas é possível, né? Que é possível a gente fazer. Nós estamos tratando agora com o secretário Manara nesse plano de gestão distrital em São Francisco Xavier. Bacana. Eu A gente vai só fazer mais um intervalo, que o nosso tempinho está apertado. Tá bom. Mas aí na volta eu passo a palavra para o Ciro para ele complementar sobre este assunto. O Diálogo da Cidade volta já já, não sai daí.
volta com Diálogos da Cidade e eu hoje recebo o engenheiro ambiental Ciro Prossi e também o diretor de Gestão Ambiental de São José dos Campos, Juarez Vasconcelos. A gente finalizou o segundo bloco falando sobre a questão econômica, o impacto econômico também, quando a gente fala de sustentabilidade. Vou dar o direito de resposta para o Ciro agora. Só para complementar. Quando a gente fala, pensa São José dos Campos, uma cidade com mais de 800 mil habitantes, ou está beirando isso, o progresso e a sustentabilidade, elas não só podem, como devem andar juntos, né? Sim, mas isso que me preocupa muito. Quer dizer, uma das questões fundamentais é assim, o progresso ele precisa ser sustentável também. Quer dizer, eles devem andar juntos porque o crescimento ele deve ser limitado. Os municípios europeus, por exemplo, hoje, eles não crescem mais. É que foi tudo planejado, né? Tudo planejado e outra, não vale a pena crescer. Quer dizer, o que é crescer? É fundamental, sim, crescer qualitativamente. Quando você cresce qualitativamente, você vai melhorando aquilo que não está bom e adequando o sistema para que fique ideal. E esse caminho é infinito, quer dizer, você nunca vai chegar no ideal, porém você tem uma forma, uma busca, uma meta que busca o crescimento, busca o progresso, só que busca esse progresso de forma qualitativa. Mas eu só queria fazer uma pequena parte. Lógico. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, porque São José dos Campos recebeu a primeira colocação das ODS em município com acima de 500 mil habitantes. Então, nós estamos tendo um crescimento ordenado com sustentabilidade, porque senão nós não teríamos sido reconhecidos. Então, é importante as colocações do Ciro, concordo, mas a preocupação que São José tem com a sustentabilidade e de crescer com qualidade de vida, ela é latente em todos os projetos que o município procura tocar. Então, só essa observação, porque eu acredito sim que tenha município que cresça desordenadamente, que não tenha um plano diretor, que não tenha normas corretas para o seu crescimento. Então, um crescimento desordenado. Agora, São José dos Campos, a gente procura, e é uma meta que todos nós procuramos nas secretarias, atingir esse desenvolvimento com qualidade de vida, que é o que sempre o prefeito busca à frente dos projetos da prefeitura. E é por isso que São José dos Campos, eu acredito, recebeu o selo de cidade inteligente, resiliente e sustentável da BNT, a primeira, e a primeira dos acima de 500 mil das ODS aí, que tão bem a gente procura aplicá-la no nosso município. Não, bacana. Não, eu também acho e eu fico muito feliz até de morar aqui, porque a gente anda por todos os bairros nesse município e a gente sente isso, é visível. Eu, às vezes, até brinco, caminhando no dia a dia com a minha esposa, que eu sinto que eu estou em outro país, porque é um município que tem uma qualidade tremenda. Mas, de qualquer forma, o crescimento quantitativo, ele me preocupa. Por exemplo, a cidade de São Paulo, por mais ordenada que ela pudesse ser, ela chega num certo limite, ela perde um pouco a qualidade em função de trânsito, de uma série de coisas. Eu conversei com um professor da FAO, um arquiteto, professor lá de arquitetura, e ele falou o seguinte: olha, a cidade acima de 700 mil habitantes, ela começa a perder a qualidade em função da quantidade. É uma lei que eles têm no processo de crescimento. Então, por isso, eu sou de São Paulo,
paulistano, e por isso que eu estou aqui, porque eu vim justamente fugir daquela população que acaba você se sentindo fora de uma certa realidade de qualidade de vida. Agora, falando economicamente, é muito bacana, porque eu acho que São José dos Campos tem uma qualidade de desenvolvimento econômica muito desenvolvida. É lógico que nós temos a preocupação, e eu conversando com a CETESB, com relação a essas indústrias que estão chegando, o quão elas vão emitir gases para a atmosfera em função do aquecimento global, que é mais uma preocupação que nós temos que ter, e é mais um tópico das ODS, é que nós temos que buscar esse crescimento de uma forma onde nós nos preocupemos com por exemplo, se vem uma indústria que tem uma emissão de gases muito fortes. É uma preocupação bastante grande, ou que vai trazer uma questão de ruídos, de coisas muito fora de um padrão normal. Quer dizer, então, são preocupações que os bairros, por exemplo, a forma de crescimento dos bairros, de crescimento do município, porque daqui a um pouco nós estamos já encostando em Jacareí, encostando em Caçapava, encostando em Taubaté, e assim vai. Daqui a um pouco nós estamos crescendo a tal forma que acaba chegando como São Paulo. Quer dizer, São Paulo, Santo Amaro não era de São Paulo, era um município à parte. São Paulo cresceu, tomou Santo Amaro hoje é um bairro de São Paulo. Então, a preocupação é essa. E eu achei bacana o prefeito atual colocar que, em algumas indústrias, eles estão privilegiando pessoas que são daqui do município para trabalharem na indústria, para evitar migração. Não que eu seja contra a migração, porque eu sou uma pessoa mas que aproveitar a mão de obra que a gente tem aqui também, né? Mas aproveitar a mão de obra que nós temos aqui para crescer economicamente e, ao mesmo tempo, qualitativamente ter um município com a mesma qualidade que nós temos hoje. E é o que você colocou, Juarez, que eu concordo tremendamente, que esse crescimento ele tem vindo mantendo a sua qualidade ao longo da história. E a gente está com o tempo apertadinho, mas para a gente então contextualizar aqui nesse terceiro e último bloco, a gente falava, ao todo são 17 objetivos da ODS, e a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs isso lá em 2015, para que até 2030 a gente tivesse um avanço, né? Como foi bem mencionado para o Juarez, a gente está com o tempo apertado, né? 2030 está logo ali. Então, vocês mencionaram a questão do planejamento mais rigor. Esses seriam os caminhos para que São José ainda consiga conquistar as demais ODSs? E aí, juntamente a isso, só queria complementar uma coisa. A gente deu o exemplo do seu condomínio, que faz todo um trabalho, desenvolve todo um trabalho em prol da sustentabilidade. Como a gente levar isso também para os bairros? E aí eu falo principalmente dos bairros não tão favorecidos, pessoas que muitas vezes não têm tanto conhecimento ou até estrutura mesmo, mão de obra, para que elas sejam mais sustentáveis, usem cada vez menos sacolas. Como que a gente pode, para a gente contextualizar tudo nesse nosso tempinho, que a gente pode se preocupar com essas questões, Juarez? Eu acho importante o tema ele é importante, não se esgota aqui. Eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades para abordar o tema. São José dos Campos é uma cidade planejada. Ela tem, concordo com o Ciro, com a sua preocupação,
Mas o estoque de áreas, por exemplo, disponível para novos empreendimentos, nós já sabemos onde estão. Nós temos o plano diretor da nossa cidade e a lei de zoneamento já muito bem organizado, que já dividiu as cidades, o que cada coisa pode ser colocado no seu devido lugar, onde que pode indústria, aonde que pode empreendimentos, onde é que tem moradias, comércio e serviço. Isso, se você pegar um planejamento da cidade hoje, você vai ver que a prefeitura já pensa exatamente nesses componentes, como eles vão se comportar. Nós estamos até fazendo uma medição agora de indicadores do plano diretor, para saber se deu certo, se deram certo todas essas ferramentas que estão sendo utilizadas e a preliminar que nós estamos no caminho correto. O prefeito tem uma visão muito aguçada nesse sentido e cobra muito da equipe. Com relação aos programas e projetos nos bairros, a gente tem que contar com as organizações que estão nos bairros, a Sociedade Amigos de Bairros. Então, por exemplo, nós temos alguns pontos com hortas comunitárias. Essas hortas comunitárias que nós tocamos junto com a comunidade é para melhorar um pouco a questão da alimentação, de desenvolver o espírito de colaboração e de disseminação dessa tecnologia, vamos chamar assim, de implantação da produção de alimentos saudáveis. Então, é um meio de educação ambiental essas hortas comunitárias, assim como o programa Nascentes, assim como o programa da arborização. Nós temos várias frentes que a gente procura utilizar desses mecanismos para acessar toda a população. Como é que a gente consegue fazer um trabalho ao longo do tempo, né? Nós temos que fazer um trabalho urgente, não só aqui, mas todos os municípios, descarte irregular de resíduos. Então, por que as pessoas têm um ponto de entrega voluntária, o tal do PEV, né? Que nós temos aqui 15 PEVs, ponto de entrega voluntária de material reciclado. Às vezes você vê o material colocado no lugar inadequado. Então, é um trabalho do dia a dia, é um trabalho de questão de educação ambiental, para que a gente faça junto com a comunidade, para que ela também aprenda e consiga colocar no seu dia a dia essas pequenas ações que vão ajudar na questão ambiental. Utilização de sacolas plásticas, colocar o descarte correto, segregar. Se a população ajudar segregando o lixo, vamos chamar assim, o que é reciclável, do que é orgânico, já ajuda muito. Porque nós temos coleta seletiva na cidade inteira, praticamente. Coletamos o lixo em todo, inclusive na zona rural. Então, se houver segregação, a separação desses materiais, já ajuda muito a questão ambiental. Ciro? Eu estava lembrando que o 17º item aqui da ODS é parcerias para a realização das demais metas, né? Então, eu acho bacana isso e achei muito bacana saber que estão sendo feitas essas hortas e que estão existindo várias relações aí e gerando parcerias para isso, quer dizer, apoios, muitas vezes das indústrias, apoio da prefeitura, apoio da população, envolvimento da população e principalmente o fato dessas hortas serem saudáveis, quer dizer, com a não utilização de agrotóxicos, que é fundamental para essa população não adquirir, é uma questão de saúde, né? E eu acho também que para levar, eu achei muito bacana a sua pergunta, porque a população que está com melhor qualidade de vida, vamos falar assim, essa deveria estar consciente e deveria estar já fazendo esse trabalho de reciclagem, de separação adequada e que, infelizmente, não estão. Mas esses deveriam estar. Mas aquela população que está lutando lá é uma população, vamos dizer, menos favorecida,
Eu acho que os meios de comunicação são importantes para estar levando para eles esses projetos que a prefeitura está desenvolvendo para levar a população para desenvolver essas atividades de educação ambiental, horta, tudo, e levar justamente para essas escolas da periferia e para outros locais, talvez também para os adultos, para os jovens, inclusive no próximo mês nós vamos ter um encontro chamado me fugiu, Semana do Encontro Jovem, é uma coisa assim. E vai ter esse encontro, vai ser importante, porque a preocupação é reunir esses jovens também para que eles estejam envolvidos nesse crescimento, porque assim traz bastante estímulo para as atividades mais sustentáveis. Sem dúvida. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. O Ciro rapidamente queria falar de alguns livros, alguns títulos que abordam esse assunto, para deixar como dica até para o pessoal que está em casa. Eu tenho muitos livros que eu acho que são fundamentais. Um desses foi esse que eu falei, que é do Joseph Conner, mas tem também o livro... O nome, esse chama-se Aprendendo com a Natureza, Joseph Conner. Vale a pena, é importante porque a criança aprende brincando. E isso é muito legal, não é sentado em sala de aula, que também é importante, mas de uma forma mais dinâmica. Mas tem os livros do Fritjof Capra, que é um autor de grande importância, e também do Peter Drucker. Eu acho que quem puder desses também está nos assistindo, o nome do livro, eu não vou lembrar, é Visão Sustentável da Vida, esse do Fritjof Capra. Visão Sistêmica da Vida. Visão Sistêmica da Vida. Esse livro é muito importante e é do Fritjof Capra. Bacana. Mas esse do Peter Drucker é muito importante, eu não me lembro, porque ele tem vários livros, e eu li vários livros dele, que são importantes porque fala sobre a questão econômica, o desenvolvimento econômico sustentável. Tudo isso que a gente mencionou hoje, né, que tem tudo a ver. Exato. Então, bacana, a gente vai deixar também aí os títulos para quem se interessou, quiser buscar mais informação, poder encontrar. Gente, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, tenho certeza que foi um bate-papo riquíssimo, uma aula para o pessoal mesmo que está em casa, a gente conseguiu esmiuçar bastante sobre o tema. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço pela participação aqui. Obrigado. E a parceria com o Juarez, muito bacana, Juarez. Um complementou o outro, ficou um bate-papo bem rico. Bacana. Legal. E Obrigado, bacana a gente estar falando, né, usando essa conquista da nossa cidade de São José dos Campos. E, para lembrar, o Juarez falou também, mencionou no primeiro bloco, sobre a questão da logística reversa, só para lembrar que nós fizemos um Diálogos da Cidade sobre lixos, resíduos eletrônicos. Então, se você tiver interesse em saber mais informações, é só você digitar lixos, resíduos eletrônicos no nosso canal no YouTube, que também foi uma aula, um bate-papo bastante interessante. Por falar nisso, no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/CâmaraSJC, vocês podem ter acesso a este programa na íntegra e todos os demais diálogos da cidade e toda a programação também da TV Câmara de São José dos Campos, que é bem variada por sinal. Tem programa de esporte, cultura, enfim, para todos os gostos. Eu fico por aqui, mas semana que vem estamos de volta novamente. Até mais!